Graça e paz do Senhor. Estamos aqui retomando, como nós falamos muitas vezes nos nossos cultos online, não da maneira como deve ser, é um ensaio para a volta, mas eu tenho certeza que os irmãos, como eu, devem estar bastante felizes com esse privilégio da gente poder estar junto de novo, mesmo que não junto como a gente costuma ficar, mas como igreja, como congregação, para adorar o Senhor no mesmo lugar. Eu acho que é isso que faz a grande diferença, é nós estarmos no mesmo lugar. Então isso é excepcional. Então eu gostaria de convidar você nesse instante a ficar de pé, para nós orarmos ao Senhor. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus de amor, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por nós termos chegado até aqui. Obrigado porque o Senhor foi misericordioso, foi bondoso e nos poupou. Alguns, ó Deus, durante esse período partiram desta terra, mas o Senhor achou por bem nos permitir continuar aqui. Então é porque o Senhor tem planos para nós, propósitos, e o desejo de que nós continuemos te louvando aqui neste mundo. Por isso nós te somos gratos e te pedimos em nome de Jesus que nos capacite a continuar te servindo, te amando e te adorando, como o Senhor merece e como o Senhor deseja ser glorificado. Obrigado por cada irmão que está aqui perto de nós. Obrigado por esta graça que é podermos voltar a este lugar de adoração. Que nosso sentimento de gratidão hoje possa se expandir ainda mais por meio da nossa adoração ao teu santo e bendito nome. Assim nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, meus irmãos. Permaneçam de pé. Sei que vocês não vão cansar, porque sentaram-se muito tempo em casa, não é? Salmo 126 é o salmo que nós vamos ler agora. Salmo 126. Salmo 126 é um cântico de louvor, quando o povo de Deus celebra a volta a Jerusalém, a volta ao lugar de adoração. Então nada melhor do que nós, que vamos falar hoje sobre recomeço, falarmos sobre celebrar essa volta a este lugar de adoração. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Queria que você lesse junto comigo, por favor, o versículo 3. Vamos lá? Com efeito, aleluia, bendito seja o Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos também na nossa campanha de missões. Então nós temos uma série de coisas que estaremos realizando para as missões estaduais. E nós estaremos arrecadando a oferta de missões no dia 22 de agosto. Então nós gostaríamos que você já começasse a orar por isso, para que você pudesse ofertar também. Sabemos que há muita dificuldade no campo, principalmente no interior do estado, Os missionários realmente têm sofrido muito, principalmente agora por causa da pandemia. Porque como as igrejas todas estavam fechadas, paradas, nem todas as igrejas foram como a nossa. Tinham as mídias, para nos ajudar a continuar juntos como igreja. Então algumas igrejas simplesmente pararam mesmo e estão paradas até agora. Então há necessidade, muito mesmo, de que as igrejas que continuaram, e essa faz parte, a nossa igreja faz parte desse grupo, de que as igrejas que continuaram possam chegar junto, possam ajudar, de maneira que os trabalhos no interior continuem, possam prosseguir. Então peço a você que comece a orar por isso, tá bom? Para que você possa
trazer a sua oferta. E peço também que você colabore com tudo que o pessoal vai fazer. Eles vão fazer umas cantinas, vão fazer umas rifas, né? Tudo isso para arrecadar recursos para essa oferta de missões. Então é importantíssimo que você participe dessa forma, tá bom? Tanto orando, contribuindo no dia 22 e também participando das atividades que serão feitas até lá, amém? Para que a gente possa ter uma boa campanha de missões esse ano, tá certo? Vamos adorar o Senhor, vamos bendizer ao Senhor. Quero convidar você a ficar de pé para nós adorarmos ao Senhor e agradecermos por tudo que Ele tem feito por nós. Toda glória seja dada ao Senhor Jesus. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
Podem se sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Deus seja bendito e engrandecido em nosso meio. Amém? Nós vamos ofertar ao Senhor, e o ofertório também é um pouco diferente. Você espera a pessoa vir ofertar, quando ela voltar é que você vem, tá bom? Entenderam, né? Alguém vem ofertar, você deixa a pessoa vir, quando ela volta para o lugar, você vem ofertar também, tá certo? Vamos então entregar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Agradecer porque Deus tem nos suprido. De Momar, fique de pé e ore, agradecendo ao Senhor. Amém, meus irmãos. E por falar no servo que vai trazer a palavra nesta noite, que é o pastor Tiago Sanches, estará pregando hoje. A gente vai fazer assim: um sábado ele prega, outro eu prego. Você fez seu cadastro nesse dia e horário, não pode mudar por enquanto, tá bom? Durante esses meses de julho e agosto, e a gente vai revezar nas mensagens. O tema é que será sempre o mesmo, né? Hoje, no caso, vamos falar sobre recomeçar. Mas eu citei o pastor Tiago Sanches porque a direção da nossa igreja, a liderança da nossa igreja se reuniu e foi levantada uma proposta para que o pastor Tiago Sanches seja, né? Ele já é membro da igreja, ele e sua esposa já são membros da nossa igreja. O pastor Tiago Sanches já serve a Deus em nossa igreja no ministério de escola bíblica, e foi levantado na reunião de liderança a possibilidade dele se tornar um pastor adjunto, né? Um pastor auxiliar da nossa igreja, certo? A liderança avaliou isto, viu como positivo, né? Analisamos também a questão financeira, claro, da igreja, como nós podemos suprir o servo de Deus. Na verdade, nós não temos ainda como supri-lo da maneira que deveríamos ou poderíamos. Vamos começar, né? E vamos tentar fazer o melhor possível. Mas, como somos batistas, isso precisa ser apresentado à congregação. Isso foi antes da pandemia. Como a pandemia aconteceu, nós não tínhamos como ter um culto administrativo, né? Uma reunião administrativa para decidir isso. E é urgente que o pastor assuma logo. Ele tem família, ele quer continuar servindo e a gente quer ajudá-lo, tá certo? Então essas coisas precisam ser resolvidas o mais rápido possível. A função do pastor é exatamente essa: ele cuidará da parte de ensino e será meu pastor auxiliar, né? Naquilo que eu não puder suprir, ele irá suprir. Então, por exemplo, um monte de aconselhamentos difíceis eu vou colocar ele para fazer, tá? Tudo que for, os engodos todos vai contigo, que eu já estou coroa. Eu estou brincando, ele vai só auxiliar
e cuidar da parte do ensino, tá bom, irmãos? Pois bem, então está levantado, esse momento a gente abre uma sessão extraordinária, declaro aberta uma sessão extraordinária, e os membros desta igreja, que são favoráveis que o pastor Tiago se torne lógico, pastor auxiliar, tá? Eu falo sempre isso, que muita gente ficou pensando, ele vai ser o pastor da igreja, o senhor vai embora? Eu não vou embora, ainda não, né? Ele é o pastor auxiliar, tá bom? Então os membros dessa igreja que são favoráveis a isso, fiquem de pé. O Vini está com preguiça de ficar de pé e levantou a mão. O pastor, por favor, fique de pé para olhar para a igreja, que parte dela já lhe aceitou, né? Deus abençoe, pastor. Parte da igreja já aceitou. Pode aplaudir. Obrigado, meus irmãos. Podem sentar. E assim, todas as dúvidas serão tiradas quando tudo isso acabar e nós pudermos ter uma sessão administrativa. Os irmãos poderão tirar todas as dúvidas em relação a salário pastoral e outras coisas mais, tá bom? Ok? Amém? Então parte da igreja já aceitou. Falta amanhã de manhã, amanhã à tarde e amanhã à noite. Por enquanto tá 1-0, ainda falta 3, né? Vamos ver se vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos continuar celebrando o Senhor. Agora vamos ouvir a mensagem musical. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas
gente lembrar se Jesus te abandonou. 70 mil pessoas mortas. Perdi 5 amigos, 5 pessoas próximas, um professor, uma prima de 39 anos, 5 pessoas queridas. Quando começou a pandemia, eu pedi a Deus uma coisa. Eu disse: Senhor, eu sei que não vai ser possível fazer culto fúnebre se um dos nossos irmãos partirem. E vai ser um aperto muito grande para mim e com certeza para o pastor Tiago, que está me ajudando também. Então eu pedi a Deus que sustentasse vocês, segurasse as pontas para nós, nos desse essa graça de permanecermos aqui. E para a glória de Deus, nenhum dos nossos irmãos partiu. Toda a congregação está viva. Grande parte ficou doente, grande parte contraiu o vírus, ninguém foi entubado. Muita misericórdia, muita graça, muito amor. Eu fiquei completamente constrangido, porque às vezes a gente ora a Deus pedindo uma coisa e a gente nem sabe o quanto, por sua misericórdia, Ele pode responder. E Ele respondeu. Esse é o momento da oração de gratidão. E eu não sei vocês, mas eu preciso me colocar de joelhos para agradecer. Eu não consigo agradecer uma coisa dessas de pé. Vamos agradecer. Agradeça pelo que você quiser, tá bom? Senhor, quero te agradecer por tua infinita misericórdia, que nós não compreendemos ela muitas vezes. Sabemos, ó Deus, que tu tens autoridade sobre nossas vidas, que se fosse da tua vontade, nós teríamos partido desta terra com apenas uma ordem tua. Mas o Senhor, por teu infinito amor, compadeceu-se do teu povo, permitiu-nos que ficássemos aqui. Cremos, ó Pai, que temos uma responsabilidade enorme, a de estar vivo para continuar manifestando tua glória por meio de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tua mão poderosa ter se colocado sobre nossas vidas. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui à frente o pastor Tiago, que estará ministrando a palavra nesta noite. Eu queria dar um abraço nele, mas não podemos. Um abraço virtual. Poxa, pronto. Que isso é gente boa demais, pastor Tiago, viu? Vocês conhecem ele, muitos de vocês conhecem só no púlpito. Ele, além do púlpito, é mais gente boa ainda. Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus. Quem está pronto para recomeçar aí? Amém. Que bom.
E rapaz, na experiência eu confesso que tô trêmulo. Tomei remédio para pressão, tomei meu calmante, mas a ansiedade bate, passa um flash assim de tudo que nós vivemos, de notícias, preocupações, tristezas, mas acima de tudo, de provisão do Senhor em nossas vidas, porque em tudo o Senhor tem nos sustentado, e aqui estamos nós para contar a história. Não vejo a hora da gente chegar e dizer assim: nos tempos da pandemia, a nossa igreja parecia uma enfermaria, todo mundo de máscara, né? Mas o Senhor é bom e o Senhor tem nos sustentado com graça, e aqui estamos nós. Coragem para recomeçar é o que nós precisamos, e é o que nós iremos ouvir hoje na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo de número 2. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. O Senhor é bom. Gostaria de agradecer a todos os irmãos por toda a intercessão, empenho e carinho, por me receber como auxiliar do ministério pastoral dessa igreja. Enquanto o pastor João falava, e alimentava ainda mais os meus tremores, me passou um filme na mente de que nesse período praticamente de 1 ano e meio fora do ministério efetivo, quando eu retornei do meu último ministério na cidade que eu passei, de Itapajé, da Igreja Batista Nova Aliança, e nós oramos muito, eu e Vanessa, colocávamos Esté e Júlia também para participar desses momentos, e pedimos a Deus uma direção. Para onde, Senhor? Para onde o Senhor tem nos chamado? E foi praticamente 1 ano, 53 domingos pregando em igrejas praticamente diferentes, fora durante 1 ano. E apareceu o convite de tudo que é lugar. Um dos primeiros convites foi da Igreja Batista em San Benjamin, no Peru, por intermédio de um pastor. Depois primeira Igreja Batista de Itaú de Minas, primeira Igreja Bíblica Batista Reformada de Porto Alegre, e a Igreja Bíblica Batista do Timbó, no Maracanaú. E as coisas não caminhavam. Para onde o Senhor tem nos chamado? E as coisas foram caminhando, eu fui chegando na vida do Planalto, vocês foram chegando na minha vida, laços foram se estreitando, e aqui estamos nós. E como Paulo disse à igreja de Filipos, ele disse: meus irmãos, eu carrego vocês no coração. E ele passou pouco tempo naquela igreja. Hoje eu sei exatamente o significado dessas palavras, porque apesar do pouco tempo, eu carrego vocês no meu coração, e eu sou grato a Deus por isso. Louvo a Deus pela vida do pastor João, por estar aprendendo, servindo, e vamos juntos. E como sempre digo a ele: você é a cigarra que canta, eu sou o grilo que vai atrás imitando o canto. E a gente chega lá. Que Deus nos abençoe. Ageu, capítulo de número 2, verso 1 ao verso de número 9. Eu peço que você fique com esse texto aberto dentro de você, para que possamos entender a dinâmica dessa mensagem à luz de seu contexto e daquilo que entendo ser de utilidade para nós esta noite. Temos aqui a temática de recomeçar, e esse texto nos fala justamente sobre isso. Eu não vou fazer a leitura do verso 1 a 9, mas conforme eu for expondo, explicando, nós vamos lendo e entendendo a mensagem desse texto. Mas antes de ir para o verso específico, do verso 1 em diante, eu preciso trazer à tona alguns fatos para que possamos entender toda a dinâmica do texto e tudo aquilo que ele representa, principalmente para nós, nesse dia 18 de julho de 2020, o primeiro culto pós-pandêmico, o culto do recomeço. Porque o cenário de Ageu é justamente este o cenário, um cenário de recomeço. Imagina você o seguinte: nós passamos em média 3 meses e meio sem culto presencial, mais ou menos isso. Mas você imagina passar 70 anos longe do templo, 70 anos longe do culto, 70 anos sem ver o sacerdote entrando todo bonitinho para oferecer o sacrifício, 70 anos sem ouvir
o sininho do sacerdote trabalhando, 70 anos sem a fumaça do sacrifício sendo levantada, 70 anos longe da terra que Deus tinha dado. A vida na Babilônia não era essas coisas, era longe da terra da promessa, longe de Deus, ou melhor, do Deus que tinha se revelado em Jerusalém, longe de toda a vida religiosa que o judaísmo do Antigo Testamento tinha proporcionado. Mas agora, 70 anos depois, chegou a hora de voltar e recomeçar. Então o povo está lá, diante da Jerusalém caída em escombros. Mas o povo, quando chega em Jerusalém, eles olham e dizem: ué, os muros estão derribados, onde estão as casas? Olha, aqui morava minha avó lá da tribo, lembra? Ela morava aqui. E os animais? E alguém piedoso gritou: e o templo de Deus, onde está? Alguém disse: olha, ainda restam as colunas. Mas tudo estava aos escombros. Então Deus levanta um homem, Ageu é o seu nome, é um profeta do Antigo Testamento, vocacionado por Deus para trazer uma mensagem de encorajamento e dizer ao povo: é necessário, é preciso levantar as mãos, levantar de onde nós estamos e agir, porque é tempo de recomeçar a vida em Jerusalém. O texto que nós temos diante de nós, de Ageu, ele trata justamente sobre isso. Ele fala sobre recomeços da nossa vida, o recomeço da caminhada junto ao culto, junto ao templo, junto à comunidade de fé. Eles não tinham uma opção de live, né? A pessoa: Ageu, olá Jerusalém, começando aqui a nossa live, olá Judá, olha Mefibosete, como que é que ele está, rapaz? Não tinha isso, não dava. Não tinha esse recurso, não tinha cheiro de templo, de casa de Deus, de habitação. Era um desânimo. Então eles começaram a reconstruir a casa de Deus, eles começaram a reconstruir o templo de Deus. 70 anos longe do templo. E o tempo ia passando, eles iam reconstruindo a casa do Senhor, levantando as colunas, levantando os muros, o altar, a vida voltando à normalidade. Mas sabe o que acontece? Recomeçar é difícil. Não é fácil. Não é fácil retomar a vida. Não é fácil ter que aprender certas coisas novamente, ou pelo menos tentar reaprender ou colocar em prática novamente. Não era fácil para esse povo. Então eles cansaram. Imagina o trabalhador dizendo: já trabalhamos mais de 40 dias, esse templo não fica pronto, não dá para oferecer sacrifício, não tem culto. A velha guarda, que eles tinham visto o templo de Salomão, meu irmão. É o templo lá de São Paulo, não, o falso não, que é o verdadeiro. Eles tinham visto o templo de Salomão, glorioso, cheio de pompa. Eles olhavam, era ouro, tudo muito belo, mas aquele templo humilde, pequeno, estava sendo reconstruído. Então a velha guarda dizia: não vai dar em nada isso aí, viu? Tá bom de dizer para Zorobabel que não vai dar em nada. É muito pequeno, é muito xoxo esse templinho aí. E o profeta Ageu dizendo: voltemos ao trabalho. Passou 40 dias, uma média, e o povo estava ali desanimado por causa do trabalho difícil, porque recomeçar é difícil. Então Deus levanta o profeta com uma mensagem. Capítulo de número 2. Deus levanta Ageu com uma mensagem. Esse texto está dividido em 3 partes, tá bom? Primeiro, não despreze os pequenos começos, que vai do verso 1 a 3. Depois, coragem, presença e aliança, verso 4 e 5. E, por fim, do 6 ao 9, um futuro glorioso. Então Deus levanta o profeta Ageu e diz para ele: vai lá, profetiza e diz para o povo, eles precisam ouvir. Verso 1: no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Deus chega para o profeta e diz assim: faz uma coisa, Ageu, vai até as autoridades
Então um profeta levantado por Deus vai até o governador, chega lá, eu quero uma audiência com Zorobabel. Ele diz, pois não, é o seguinte, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, Zorobabel. Aproveita e chama o pastor aqui da cidade, que é Josué. Josué, venha cá, tenho uma pergunta para você. E aí Deus sussurra no ouvido de Ageu e diz, agora fala com o povo. E você também, o povão, todo mundo olha para mim, governador, pastor e todo o povo, toda a congregação de Israel. Verso 3: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Primeira pergunta. Segunda pergunta: comparado a ele, não é nada o que vocês veem agora? A pergunta do profeta, o questionamento, é para fazer o povo pensar. Sabe por quê? Porque eles estavam trabalhando, mas eles estavam desanimados. Como eu disse há pouco, os antigões que tinham passado a vida inteira na Babilônia, que tinham visto na sua adolescência o templo de Salomão e que agora retornavam a Jerusalém, estavam desmotivados. Mas a juventude de Judá, não. A juventude de Judá estava empolgada. A juventude de Judá dizia, nós vamos ter um templo. Sabe por quê? Porque eles passaram 70 anos ouvindo o pai e a mãe dizer, nos tempos do templo de Salomão, tu lembra, José? Era uma bênção, não lembra? Lembra do culto? Era o sacrifício, aos meninos. Como era? Aí o José dizia, era assim, meu filho. Era grande, a criança, bonito, cheio de ouro, brilhava o menino. Era tudo muito belo. O altar, as mesas. Então aquelas crianças foram crescendo ouvindo essas histórias. E quando eles retornam para Jerusalém, nós temos dois grupos. Os que estão empolgados, os jovens, porque eles agora estão vendo um templo sendo reconstruído pela primeira vez. Imagina a empolgação do menino. Olha, o templo de Deus. O papai e o vovô me falava muito quando a gente morava lá na terra da Babilônia. Olha, é verdade, é muito bonito o que eles estão construindo. E por trás, os setentões, né? Os meninos estão empolgados, eu não me empolgo, né? Sempre tem gente assim, né? O culto vai recomeçar agora, né? Não dá em nada, vai dar nada, você vai ver. E aí tinha também aqueles. Esse templo, eles começavam a questionar. Esse templo aí, essa coisinha bichuruca, pequenininha. Templo era... Aí sempre tem aquele, né? Templo era do meu tempo. Não tem aquele que assim, né? Culto era do meu tempo. Meu amigo, culto é do meu tempo. Pastor não usava calça jeans. Aí eu estou usando hoje, né? Não, no meu tempo era terno, né? Não, no meu tempo. Então era essa geração. A geração que ficava. Então o profeta olha para ele e diz assim: é o seguinte, quem foi que de vocês aí viu esse templo na sua primeira glória, né? Na sua primeira fase, no seu primeiro esplendor? E eu posso imaginar aqueles homens dizendo: eu vi, Ageu. Ageu, você é um profeta, você não é tão novo, né? Você não é tão velho, mas você não vê. Eu vi, eu sou do meu tempo, Ageu. Faz a segunda pergunta. Comparada a ele, como vocês veem agora? Ageu estava questionando, fazendo esses homens repensarem a sua postura, porque na verdade eles estavam desanimados diante daquele templo. Só que agora nós temos o ponto mais alto do texto. Nós temos o ápice de Ageu capítulo 2, porque ele toca em três temas que são fundamentais para recomeçar a vida: coragem, presença e aliança. Esses três temas estão aqui pincelados no verso 4 e 5. Imagina, olha para mim por gentileza. Imagina o capítulo de Ageu capítulo 2, verso 1 a 9 assim: verso 1, verso 2, verso 3. Lá em cima, 4 e 5. Versos 6, 7, 8 e 9. É o ápice do texto. E aí o profeta olha para o povo e diz, verso de número 4: coragem, Zorobabel. Zorobabel que é o governador. O profeta olha para ele e diz assim: governador deveria ser um homem, um bom líder, né? Ele estava desanimado também, ele estava abatido. O profeta olha para ele e diz: coragem, Zorobabel. Assim diz o Senhor. Verso 4:
coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Irmãos, sinceramente, se o sacerdote estava desanimado, quem dirá o povo? Se o sacerdote estava para baixo, quem dirá o povo? Olha o que ele diz no verso 4: ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, assim diz o Senhor. Por 3 vezes ele chama o povo a ter o quê? Coragem. Ele está simplesmente dizendo: ânimo, reajam, saiam desse mundinho de murmurações, de pessimismo. Coragem. Uma tradução para esse texto também cabe aqui seria: sejam fortes, não sejam covardes, fracos, murmuradores. Para recomeçar é necessário ter coragem. Para recomeçar a vida, tudo na nossa vida é necessário ter coragem. Depois de uma grande decepção, para você retomar a vida e fazer novos planos, é necessário o quê? Coragem. Depois de enfrentar uma doença terrível, uma fase difícil na vida, para recomeçar é necessário o quê? Coragem. Essa mensagem perdura até os nossos dias, mas estava presente aqui. Quando Deus levanta Ageu e diz para esses homens, é para os 3 aqui: você governador, você pastor e vocês, todo o povo, coragem, coragem. E ele toca no segundo tema. Sabe por que é necessário ter coragem? Porque existe uma presença marcante no meio do povo. Verso de número 5, ele diz: porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. O profeta Ageu chega para o povo e diz: olha, coragem, e digo mais: o Senhor está conosco. O Senhor está presente no meio do seu povo. A presença de Deus estava ali. Foram 70 anos longe da terra da aliança, a terra da promessa, sim, mas foram 70 anos sendo guardados pelo Senhor. Passamos 3 meses sem vir para o culto presencial, sim, mas foram 3 meses guardados pelo Senhor. Nos protegemos com álcool gel, máscara, com todas as medidas de distanciamento, de segurança, mas sempre quem dava a última palavra nos protegia era o Senhor. Você está aqui esta noite acima de qualquer outra medida de segurança por causa do Senhor, porque a nossa vida está em suas mãos. É Ele a nossa torre forte. E o profeta diz para o povo: então pense nisso. Ele está presente, Ele está aqui. Irmãos, isso foi uma martelada em certos corações orgulhosos, frustrados. O profeta: é Deus quem está aqui em nosso meio. É Deus quem está aqui agindo em tudo, está reconstruindo a vida. É Deus, Ele está dizendo isso. Eu, Senhor, estou convosco. Não tenham medo. Não tenham medo. Sabe por que essa palavra é tão importante? Porque com certeza passava um filme na mente de alguns e poderiam pensar assim: mas há 70 anos a Babilônia com seus cavaleiros invadiram a nossa terra, destruíram a nossa casa, o nosso templo, saquearam as nossas coisas, roubaram tudo, nos levaram presos para uma terra desconhecida, e agora temos que recomeçar. E o profeta martelava: mas Deus está conosco, Ele está aqui. O profeta Ageu está animando o povo, dizendo para eles que nesse processo doloroso existe algo extraordinário: a presença de Deus. Sabe por que este culto é extraordinário? Porque apesar do distanciamento, de não ter o calor do Espírito e o calor humano, apesar de todas as medidas de segurança e todo esse clima ainda de tensão que cerca os nossos dias, existe uma presença extraordinária nesse lugar esta noite: a presença do Espírito Santo de Deus. E eu posso dizer com toda certeza: Deus está aqui. Deus está aqui. E isso marcava a mente desses homens.
Então o profeta fecha de forma brilhante. Ele diz: olha, sabe o que o Senhor está dizendo? Esta é a aliança. Irmãos, Deus fazer aliança é um feito brilhante em toda a Escritura. A ideia de um Deus pactual, a ideia de um Deus que faz aliança. Sabe um episódio marcante na história da aliança com Deus? É quando ele faz aliança com Abraão. Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, chega aí, vou fazer uma aliança contigo. Abraão chega, pega o animal, traz aí, coloca sobre a pedra, pega o machado, parte o animal no meio. Mas Senhor, ele vai estribuchar, ser sangue para todo quanto é lado. Parte ele vivo ao meio. Pá, pá, rasga, separa as partes, e o sangue derramando. Tem um lenço aqui, só não é ungido, é meu. Abraão partiu. Aí Deus disse assim: quem passar entre as partes está fazendo uma aliança, mas não poderá quebrar, porque se quebrar, morrerá. Aí Abraão: tá bem, Senhor. Você não, Abraão. Volta. Você não vai passar, porque você vai quebrar. Você não passa. Eu, o Senhor, teu Deus, eu vou passar. Eu faço aliança e não quebro. Por isso, quando você quebrar a aliança, eu não quebrarei, mas eu renovarei a tua aliança. Abraão. Então imagina Ageu dizendo: lembrem, Deus fez aliança e ele não quebra. Então quando o profeta falou isso, o povo estava encaixando as peças. Lembra? Nós precisamos ter coragem. Deus está presente e ele vai cumprir a aliança. Ele vai cumprir o pacto que ele mesmo estabeleceu. Então o povo começou a tomar ânimo, o povo começou a ficar feliz, o povo começou a ficar alegre com tudo aquilo que Deus estava revelando por meio do profeta Ageu. E chegamos à terceira parte desse texto, onde o profeta vai falar de um futuro glorioso, fruto de quê? Dessa coragem, dessa presença e dessa aliança de Deus com o seu povo. Verso 6 ao verso 9, observe um fato aqui. Nessa pequena estrutura, existe uma expressão que se repete 5 vezes. 5 vezes ela se repete aqui. Sabe o que é isso? É Deus martelando na mente do povo, revelando quem Ele é. Vamos lá? Verso número 6. Assim diz quem? O Senhor dos Exércitos. Primeiro, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Imagina o profeta dizendo para o povo: Deus vai fazer tremer tudo. Mas como assim? Sim, o profeta está falando que chegará um tempo que o próprio Deus, Ele invadirá a história. O próprio Senhor dos Exércitos invadirá o cosmos, a história da nossa vida, e Ele fará tremer todas as coisas. A prova da soberania de Deus na vida do seu povo. O profeta está dizendo, irmãos, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. O profeta Ageu exerceu seu ministério por volta do ano 450, 470, aí perto da casa de, aqui coloca entre 470 e 520 antes de Cristo. Ele foi praticamente um dos últimos profetas antes de aparecer o Senhor Jesus Cristo. Então o profeta Ageu está dizendo para o povo o seguinte: olha, tudo isso aqui que nós estamos reconstruindo, isso aqui vai tremer. O Senhor vai fazer tremer, mas não é qualquer Senhor, é o Senhor dos Exércitos. É aquele que não perde a peleja, aquele que não perde a batalha. Ele vai fazer tremer tudo isso. Então
Então imagina o povo dizendo: mas se a gente reconstruir isso aqui tremer, desmoronar. Ele não vai desmoronar. Não vai desmoronar. Ele fará tremer. Porque na verdade o profeta Ageu estava falando de forma profética. Em outras palavras, ele estava dizendo: porque o verdadeiro templo de Deus vai surgir, e a pessoa dele fará tremer toda a terra. Segunda mensagem nesse texto, ele diz, verso agora de número 7, ele diz: olha, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória. Quem é que fala? O que diz aí? Diz o Senhor dos exércitos, pela segunda vez. Sabe o que é interessante aqui? Porque o povo tinha o trauma, eles foram saqueados, a Babilônia roubou tudo. Eles ficaram lá pobres, sem nada, e agora eles tinham que reconstruir a vida. Mas agora o texto está dizendo que o próprio Deus fará tremer todas as nações, os quais essas nações irão dar recursos para que eles reconstruam a vida. E sabe o que é mais interessante? É que isso se cumpriu, praticamente parte disso, já nos dias de Ageu. Se você olha, por exemplo, o livro de Esdras e Neemias, eles narram isso. Sabe em que ocasião? Quando, por exemplo, Neemias chega diante do rei e diz assim: ó rei, eu preciso reconstruir Jerusalém, eu preciso ir lá na minha terra reconstruir. Aí Esdras, tempo depois também: vamos lá reconstruir. Neemias cuida da cidade e Esdras cuida do templo, e vamos reconstruir a cidade e a casa de Deus. Mas cadê os recursos? Sabe o que é que acontece? Deus levanta imperadores ímpios para mandar recursos para reconstruir a vida do povo de Deus em Jerusalém. Deus começa a levantar homens ímpios. Interessante o episódio que é narrado lá no capítulo 1 de Esdras, e acho que no capítulo 4, quando ele chega lá diante do imperador do Império Persa e diz assim: olha, nós queremos reconstruir a casa do nosso Deus lá em Jerusalém. E ele diz assim: fala com o tesoureiro do império, porque tem um quarto onde todo o ouro, o utensílio do antigo templo de vocês, que a Babilônia roubou, está armazenado. E eu digo uma coisa: pode levar tudo de volta, e se vocês precisarem de madeira, eu mando trazer do Líbano, a melhor que tiver. Deus usando um ímpio para restaurar o culto, Deus usando um ímpio para restaurar a cidade e o templo. E o profeta diz: Deus fará trazer de todas as nações. Terceira vez ele diz, olha o que ele fala aí, verso 8: tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Assim diz, quem que diz? O Senhor. Terceira vez. Deus está dizendo: o problema não é dinheiro. Para mim, dinheiro não é problema. Para mim, dinheiro não é problema. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque os homens, os antigões, dizem assim: mas esse templo pequenininho que estão reconstruindo aí, nem tem o ouro que tinha o templo de Salomão. Aí Deus diz assim: o problema é o ouro? Eu tenho, eu posso mandar. Minha prata, minha ouro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu posso isso, eu posso revestir ele todo de ouro, do teto, as colunas, o piso, tudo. Mas eu não quero. Eu quero ele assim. Então o profeta vai martelando, dizendo: olha, quem está falando isso é o Senhor dos Exércitos. E aí chegamos a um dos textos mais conhecidos e mal interpretado do capítulo 2 de Ageu, verso de número 9. Mais uma vez: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Assim diz quem? O Senhor dos Exércitos. O profeta diz: olha, a glória dessa segunda casa é maior do que a de Salomão. Ah, meu irmão, imagine o alvoroço que ficou com os antigões. Como assim? Que conversa é essa? Esse templo pequeno é mais glorioso do que o nosso, do meu tempo. O profeta: sim, esse templo, a glória dele, a glória deste templo é maior, é mais impactante do que a do primeiro. Sabe por que o profeta estava dizendo isso? Porque enquanto no templo de Salomão, o máximo que eles tinham era uma Shekinah. O que é isso, pastor? A fumaça que revestia como representação da glória de Deus. Esse pequeno templo, sabe quem que invadia ele? Não era a fumaça, era o próprio Deus em forma humana,
na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O profeta Ageu está simplesmente dizendo: vocês querem ainda a fumaça da glória, Shekinah? Eu tenho algo melhor para dizer para vocês. Naquele tempo ele poderia falar isso, tá bom? Ele disse assim: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Quem é? E o profeta bate: o melhor de Deus. A glória deste segundo templo será maior do que a da primeira, porque o melhor ainda vai vir. O mundo está sendo preparado para a sua vinda, para morrer. Ele estava falando sobre o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Quinto, Senhor dos Exércitos, verso de número 9. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor, e neste lugar estabelecerei a minha paz, declara o Senhor dos Exércitos. O que é isso? Sabe o que o profeta está dizendo? Como um profeta, ele está falando de forma profética. Ele está falando de um evento futuro. Ele está dizendo que quando Jesus entrasse no templo, os homens, aqueles que o abraçariam pela fé, entenderiam que ele era o verdadeiro sacrifício. Só que ele não seria oferecido na mesa da propiciação, mas ele seria colocado na cruz. Ele seria crucificado. E como disse Paulo, escrevendo aos Romanos: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5, verso 1 e 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa foi a mensagem deste profeta. Era necessário que o povo pensasse na vida, recomeçasse a vida, mas eles não esquecessem disso. Deus estava presente. O Senhor estava mandando eles terem coragem, sejam fortes, reajam, caminhem, porque eu vou cumprir minha aliança, e o desejado de todas as nações virá. Era tempo de recomeçar. Sabe o que é mais interessante? É que o povo se animou de fato. E eles, com todo o gás, reconstruíram o templo. Eles finalizaram o templo. E eles ficaram empolgados, porque apesar do templo ser pequeno, a glória seria maior. Apesar do templo não ser em nada comparado ao de Salomão, a glória de Deus estaria presente na pessoa do Filho. Por isso que era necessário recomeçar a vida, recomeçar o culto, para esperar a presença de Deus entre os homens. Quais as aplicações desse texto para as nossas vidas? Eu separei 4 aplicações e um texto para a nossa meditação, qual quero encerrar. Eu quero que você pense em tudo isso que eu falei à luz dessa passagem, guarde ela no seu coração. Mas entenda, a primeira coisa que eu quero que você compreenda à luz do que foi dito. Primeira aplicação: não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Mas em nada, na sua vida com Deus, na sua vida de trabalho, na sua vida familiar, não despreze. Uma casa não nasce pronta, né, pastor? É de tijolo em tijolo que vai construindo, vai surgindo, vão se formando os muros, os pilares, o teto, toda a estrutura, e quando menos esperar, ela está pronta. Mas dá trabalho, mas é necessário recomeçar. Então, meu querido irmão, não despreze. Você já viu essa igreja cheia? Todo mundo aqui cantando, sorrindo, as crianças vindo à frente para ir para a salinha, todo mundo junto. Termina o culto, o pós-culto, todo mundo conversando lá fora, e agora você chega e está tudo assim. Não despreze, não despreze os pequenos começos, porque enquanto isso,
Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está trabalhando por trás dos bastidores, porque Deus é Deus de coisas grandiosas, de feitos extraordinários, mas Ele também é Deus que vai trabalhando em pequenas coisas, nos detalhes da vida, para cumprir o seu propósito. Não despreze os pequenos começos. Sabe o que é interessante? É que Ageu profetizou com outro profeta, Zacarias, e Zacarias pregou justamente isso. Quando ele viu que os homens estavam desprezando os pequenos começos, do qual Ageu estava ali batendo na tecla, ele disse assim, Zacarias capítulo 4, verso de número 10, ele disse: não desprezem, ó povo, os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão deste governador, que é Zorobabel. Não despreze, não despreze. Segunda coisa, quanto aos recomeços da vida, seja forte e corajoso. Seja forte, destemido, tenha ânimo. Imagina como foi difícil. Interessante que essa expressão ser corajoso ou coragem, tenha ânimo, que o profeta pregou aqui para o povo, é a mesma mensagem que Deus pregou para um outro homem chamado Josué. Imagina uma coisa, imagina Josué tendo que assumir o povo de Israel, que era um povo difícil, depois de longos anos de pastorado de Moisés. Moisés passou a vida inteira pastoreando o povo, se dedicando, quebrando cabeça, ficando doente, mas ali, e o jovem Josué do lado, aprendendo e ouvindo tudo, caminhando com Moisés, é assim, ok, faça assim, tá bom. E de repente o Senhor diz para Josué: Josué, oi Senhor, Moisés vai morrer. Hã? Moisés vai morrer. Ele estremeceu nas bases. Josué, você lembra que Moisés atravessou com o povo o Mar Vermelho? Sim, Senhor. Pois é, você também vai fazer o mesmo. Vocês vão passar o Jordão. Hã? Vocês vão invadir Jericó. Como é? E Moisés morreu. Hã? Ele morreu. Morreu, mas passa bem. Está comigo na glória. Está comigo aqui. Mas você, Josué, é o famoso texto de Josué capítulo 1, versos 6, 7 e 9. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos teus pais. Então seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer tudo que está na lei que Moisés, o meu servo, escreveu. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, porque você, sendo obediente, serás bem sucedido se fizer o que eu ordenar. Não foi eu quem te mandei, ó Josué? Então seja forte e corajoso. Não fique com medo, não desanime, pois eu estarei convosco. Meu querido irmão, nesse tempo de recomeço, eu quero que você saia deste culto ciente de uma coisa: tenha coragem, porque Deus está com seu povo. Deus está conosco. Tudo isso só é possível porque Deus está conosco. O pastor João acabou de testemunhar. Tanta gente morreu. Eu perdi um amigo e um conhecido, 2 pastores, para a Covid. Eu fiquei, meu Deus, Covid mata pastor, misericórdia. Eu conversava com o pastor João: pastor João, como é que o senhor está? Pastor, estou bem, e você? Estou bem também. Meu Deus do céu. Mas observe, irmãos, seja forte, corajoso. Deus está com seu povo. Terceira lição desse texto: quando seguimos a vontade de Deus, podemos contar com sua presença. Isso me lembra um dos textos mais belos dos profetas, o profeta Isaías, quando olhou para o povo e disse assim, Isaías 43, verso 1 a 3. Novamente aqui podemos lembrar: assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel, não temas, pois eu o resgatei. Eu chamei você pelo teu nome, tu és meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não nos deixarão em brasas, pois eu, Senhor, estou contigo. Eu sou o teu Salvador.
Deus dando a garantia da sua presença. E essa mesma garantia nós temos na pessoa de Jesus, quando ele olhou para os seus discípulos e disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco na pandemia, até a consumação dos séculos. Eu estarei com você nas horas mais difíceis da vida, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês no recomeço desses cultos, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco até a consumação dos séculos. O Senhor está ao lado do seu povo. E sabe o que é o melhor? Ele não treme. Ele não é treme. Ele é Deus corajoso. Ele não treme. E por fim, Jesus é a grande mensagem do profeta Ageu. É o melhor de Deus para nós. E Ele está espiritualmente presente na vida da sua igreja. Parou para pensar, irmãos? Nós estamos aqui, mas Ele está conosco aqui. Pastor, eu não estou vendo, mas pode sentir e ouvir por meio da sua palavra. Pastor, eu quero ver. Nós vamos ver a forma visível que Ele deixou à sua igreja. As ordenanças. Ele está no meio do seu povo. Ele está conosco. Por isso, meu querido irmão, eu quero encerrar essa meditação lendo um texto que escrevi fruto da minha meditação nesse texto, nessa mensagem. Eu quero que você escute cada palavra e guarde, e saia daqui desta noite pronto para recomeçar a vida. Recomeçar não é fácil. Requer esforço, fé e muita força de vontade. Além da batalha no campo da mente, ao lidar com a memória de um passado ainda muitas vezes tenebroso, que na maioria das vezes machuca, mas machuca muito. Contudo, é preciso dar a partida, ligar o motor, passar a primeira marcha e seguir. Sim, é preciso seguir, mesmo que isso signifique dor e superação. Medo de tudo dar errado novamente. Honestamente falando, você terá de lutar continuamente contra o medo. Nesse processo, precisamos ser visionários e animados, sabendo que a colheita, os bons frutos virão no futuro próximo. Em meio a tudo isso, me refiro ao recomeço. Não podemos esquecer do Senhor. Como nos dias de Ageu, quando foi preciso recomeçar a construir a vida e o templo, Ele estava ao lado dos seus. E a única coisa que Deus dizia ao povo era: coragem, coragem, eu estou convosco. Nos recomeços da vida, não esqueça, precisamos de coragem, de muita coragem, pois quanto à presença de Deus temos uma garantia: Ele sempre estará aqui, bem ao nosso lado. Portanto, queridos irmãos, a primeira igreja batista do Planalto, sigamos avante, recomecemos a vida, porque o maior de todos está ao nosso lado. Amém. Feche seus olhos e pense em tudo que você ouviu por meio desta reflexão, por toda a mensagem do profeta Ageu e por tudo aquilo que o Senhor falou ao seu coração esta noite. Pense quantas vezes você teve que recomeçar em algo, em algum projeto, empreendimento, até mesmo um sonho, algo na sua vida. E perceba que todo um processo da sua vida, todos os altos e baixos, e para muitos mais baixos do que alto, o Senhor sempre esteve ao lado do seu povo. Pense nisso e diga para o Senhor esta noite: Senhor, me ajuda a recomeçar. Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos, porque a nossa caminhada não está fundamentada em nossa força, porque na verdade somos fracos, somos medrosos, acovardados, tímidos. Quantas vezes, Senhor, somos esbofeteados, quantas vezes ficamos abatidos, cansados, temerosos.
Estamos vivendo um tempo difícil, onde a vida está voltando aos poucos, mas temos um desafio fora do comum a enfrentar. E diante disso, ó Deus, nós temos que lidar com os nossos temores, com as nossas fragilidades. E é por isso que estamos aqui esta noite. Eu te peço por esse irmão, por essa irmã, por todos nós que aqui estamos esta noite, que precisamos recomeçar a vida dos cultos, da comunhão. Te peço, Senhor, se conosco, nos ajude em nossa fraqueza, nos ajude em nossa dependência, em nossa pequenez, que a Tua boa mão esteja ao nosso lado, e que possamos recomeçar com coragem, com fé, com ânimo, com alegria, com a certeza de que em tudo o Senhor tem nos sustentado, que possamos recomeçar com a certeza de que o Senhor está conosco, e nós ainda iremos testemunhar de coisas gloriosas em nosso meio. Que possamos ver, Senhor, que apesar de tudo que passou, que muitos ainda estão passando, a Tua boa mão, a mão poderosa, está guiando os passos da Tua igreja. E eu te peço, por cada um de nós, ajuda-nos, ó Deus, ajuda, ó Deus, a esta igreja, ao Teu povo, ajuda-nos a recomeçarmos a vida, a recomeçarmos a caminhada espiritual novamente, e que possamos, ó Deus, depois de tudo isso que nós passamos, desfrutar de um genuíno avivamento espiritual em nosso meio. Que o Senhor toque em nossos corações, e que possamos sair deste culto nessa noite prontos para recomeçar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Pastor João, entra. Meus irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que há aproximadamente 3 meses nós não celebramos juntos, mas para a glória de Deus estamos aqui. Houve momentos em que eu pensei, rapaz, será que chegou o fim? E aí eu fiquei pensando, poxa, eu tinha tanta coisa para fazer para Deus ainda, queria ter feito algumas coisas mais, acho que fiz tão pouco. Não sei se você pensou isso, mas se você pensou, mais uma vez eu digo, foi nos dado uma chance. Vamos mergulhar com tudo, né? Para que quando o fim chegar a gente diga, não faltou nada, fizemos tudo o que podíamos fazer. E assim, o que eu mais pensava também é, será que os meus sermões atingiram mesmo o coração das pessoas? Tudo eu fiquei pensando isso, e finalmente pensei na ceia. Poxa, eu nem me lembro qual foi a nossa última ceia. Se tudo acabar, eu nem me lembro qual foi a última. Mas não acabou, e a gente está aqui hoje para celebrar a ceia do Senhor, amém? Esse memorial e essa lembrança gloriosa de que nós não tememos a morte por causa disso, porque o Senhor Jesus deu-nos a condição de termos essa bendita esperança. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 em diante, se você puder abrir sua Bíblia, vamos ler juntos o texto que fala sobre a ceia do Senhor. Paulo orientando a igreja e a todos nós naturalmente, diz assim, meus irmãos, 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim
coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Você pode discernir isso, não é? Você sabe o que significa o pão, você sabe o que significa o vinho, você sabe o que significa a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que Paulo está falando. Você sabe discernir isso, você pode discernir isso, então você faz parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, e pode celebrar a ceia do Senhor sem trazer juízo para si. Amém? Porque todo o juízo de Deus foi sobre Cristo Jesus, desviado de nós, atingindo o seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida, vida em abundância e paz eterna. Bendito e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Vamos então celebrar a ceia do Senhor. Vocês vão ficar onde vocês estão. Vou convidar o professor Tiago para nos ajudar, e o irmão Wellington também, por favor, e eles vão servir a ceia a vocês. O Wellington, por favor, pega o vinho, o Tiago pega o pão, e os irmãos fiquem onde estão, tá bom? Só recebam os elementos, e na hora da celebração vocês podem tirar a máscara, para que a gente possa, lógico, participar da ceia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos.
Os irmãos podem baixar a máscara por um instante para a gente celebrar a ceia. A palavra de Deus então diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: "Este é o meu corpo que é dado em favor de vós." Meus irmãos, é porque Jesus morreu naquela cruz por nós, é porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados, que todos nós cremos como Jó. E Jó cria que seu Redentor estava vivo, e que ainda que seu corpo desfalecesse, que seu corpo fosse despedaçado ou destruído, ele ainda assim veria um dia o seu Redentor. Nós temos essa bendita esperança, que nos livra de todos os temores, de todas as ansiedades. É porque sabemos que somos eternos, porque o Senhor nos presenteou com a eternidade. Seu corpo, um dia, com certeza, vai se degenerar, mas a sua alma, ela estará para sempre com o Senhor. E o seu corpo há de ser restaurado em glória, para habitar para sempre com Ele. A gente come o pão com o coração repleto dessa alegria. Comamos o pão. Vamos orar com a irmã Luziana. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o Teu nome, Pai. Que podemos então dizer, Senhor, senão muito obrigado, não temos, ó Deus, palavras, pelo sacrifício feito naquela cruz por amor a nós, Pai. Muito obrigado por derramar o Teu sangue, ter dado o Teu corpo, Senhor, por amor a nós. Senhor, muito obrigada por tudo e te agradeço, Senhor, por esse grande sacrifício, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Da mesma forma, Ele tomou o cálice e disse: "Esse cálice é a nova e eterna aliança no meu sangue." É Deus fazendo aliança com os seus filhos, dizendo para cada um de nós, por meio daquela cruz, que nós pertencemos a Ele, que Ele nos comprou, que Ele nos resgatou, Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou da escravidão do pecado. Nós não precisamos mais nos submeter ao pecado, porque o Senhor é o nosso Senhor. O pecado não reina sobre nós. Nós podemos dizer não ao pecado, porque Jesus disse sim para nós. E nós bebemos o vinho, lembrando que temos um preço, e esse preço já foi pago. Nós temos um dono, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bebamos todos o vinho, celebrando ao nosso Rei. Vamos orar com o pastor Tiago. Por favor, pastor. Deus, nós te agradecemos por esse momento de comunhão, por aceitar a mesa do Senhor. Louvamos a Deus por tão privilégio que temos de participar desse momento, de trazer a memória da morte na cruz em nosso favor. Possamos, a Deus, seguir os teus passos, andar como Jesus andou, seguir seus mandamentos, guardando em nossos corações, praticando em nosso dever. Sempre com a tua igreja, sempre com o teu povo, possamos crescer em graça, em amor e devoção ao Senhor. Se nós choramos e te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos podem colocar a máscara novamente, e esse copinho vocês jogam fora, né? Porque ele está descartável por isso, porque tudo tem que ser descartável. Bem, antes da gente concluir nosso culto, permaneçam de pé. Essas cadeiras vazias, todas elas têm inscrição, todas elas têm cadastro. As pessoas não vieram, nós não sabemos por quê. Esse culto é um dos cultos cheios. Aliás, todos os cultos estão praticamente cheios. Só temos o culto de domingo à noite que ainda tem algumas vagas. Nós louvamos a Deus por isso, porque os irmãos entenderam o compromisso que a gente tinha que ter. Quero só explicar algumas coisas para vocês. Por que vocês têm que usar a máscara aqui dentro? Nós pedimos informações ao Felipe, que é médico e é membro aqui desta igreja, e o Felipe passou todas as informações para nós. Nós podemos ficar nesse lugar fechado,
e podemos ficar no lugar fechado com ar-condicionado por causa da máscara. Sem a máscara, nossas respirações estariam, se confundindo entre si e teríamos um grande risco sobre isso. Por isso, quem canta e prega pode ficar um pouco sem a máscara, mas todos no templo devem ficar com a máscara. Essa distância que vocês estão de cadeiras laterais é de 1,5 m. Você pode ficar junto com sua família, tá certo? Junto com o seu namorado, junto com a pessoa que faz parte da sua vida bem próximo, né? E a distância da frente é a distância de fila. Por isso também a máscara, porque você está numa distância de frente para uma distância de fila. Então há necessidade da máscara por isso também. Quando você entrar por aquela porta, você só poderá ir para o banheiro por essa porta, não mais pela frente de novo. Aquele portão ele fica fechado para que o acesso seja somente aqui, tá certo? Para que você não tenha que ficar passando para lá todo o tempo, porque a gente tem que ter um controle ali da entrada das pessoas. Essas informações são só para que vocês possam entender como é que vai ser, nesse mês de julho e agosto, em que nós estaremos aqui celebrando ao Senhor. Eu creio que você ficou feliz. Amém? Amém. Então vamos concluir o nosso culto com o cântico e depois a gente faz a oração final. Vamos celebrar o Senhor, né? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos.
Amém. Antes de encerrarmos nosso culto, eu queria lembrar os irmãos que o Congresso de Jovens ele é online. Então hoje às 21 horas, o que é hoje? É no YouTube? No YouTube, né? Hoje às 21 horas no YouTube, se chegar em casa, você já conecta lá, porque vai ter... Hoje o que é, Wellington, sabe dizer? É o quê? FP? Pronto, FP que vai pregar hoje, homem de Deus. Então, assim que você chegar em casa, já pode conectar, tá certo? E participar do culto online. Lembrando também, o restante dos cultos continuam online na quarta-feira, né? Continue acompanhando, está na série do pastor Tiago em Filipenses. Então continue acompanhando lá às 19h30, tá bom? E as pessoas que não podem vir ao culto também, divulguem para elas que o culto online continua. O culto online será esse culto aqui, ó, que a gente acabou de ter gravado, né? E ele será apresentado, exibido no domingo às 18 horas. Então você divulga para os idosos que não podem vir, as pessoas do grupo de risco que não podem vir, para que eles possam acompanhar também, tá certo? Amém? Vamos então encerrar o nosso culto. Queria mais uma vez agradecer muito a Deus por nós estarmos juntos mais uma vez. Foi realmente um momento muito prazeroso e vai ser mais ainda, né? Oremos para que o restante que meio que ficou com medo, eu não sei, e não apareceram, né? Seus nomes estão cadastrados, mas eles não vieram. Então vamos orar a Deus que eles possam estar aqui conosco no próximo sábado também. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Esqueci de dizer uma coisa importante. Por favor, quando terminar o culto, você sabe que a gente não vai poder ficar batendo papo ainda, tá? Então assim, a saída é da seguinte forma: a primeira fileira de lá sai, a segunda, e assim, né, alternadamente, tá bom? Por quê? Porque o pessoal precisa limpar as cadeiras. O pessoal da recepção vai limpar as cadeiras para amanhã de manhã. Do jeito que as cadeiras estão aí, eles vão limpar. E vocês também não podem ficar fazendo, né? Talvez você diga assim: mas pastor, o pessoal anda de ônibus. O Ricardo estava comentando comigo, um monte de gente vai trabalhar de ônibus e tal. Bom, sabe o que a tua mãe dizia para você? Você não é todo mundo, né? Então você não é todo mundo. Você é crente e na sua igreja eles respeitam e vão respeitar até o fim. Se alguém por acaso contrair o vírus por algum motivo aí, não será por nossa causa, não será por nosso meio. Talvez Deus tenha permitido o vírus também para isso, para ver o quanto nós temos a capacidade de amar o outro quando isso não envolve a vida da gente. Então, se a gente tem capacidade de usar uma máscara que é desconfortável só por causa do outro e não por nossa causa. Enfim, são coisas que Deus está nos ensinando. É bom que a gente aproveite, porque as coisas que Deus ensina às vezes é só uma vez, depois passa e a gente continua torto, né? Vamos nos ajustar com Deus, tá bom? Então após a oração, vão saindo lá, por favor, e Deus abençoe a todos. Ajudem o trabalho aí dos irmãos da recepção. E quem quiser se voluntariar para a recepção, por favor me procure, fale comigo, tá? Porque a gente está precisando. Algumas pessoas não estão podendo porque são acima de 60 anos, então não tem como vir, ou alguns são do grupo de risco, também não tem como vir. Se você quiser nos ajudar, me procure, que é bem simples, como você vê o trabalho dos irmãos ali, e é bem abençoador. Amém? Oremos, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela palavra do pastor Tiago, por tudo que nós podemos contemplar aqui nesta noite, por tua bênção e misericórdia sobre nós, que nos permitiu nos reunir novamente hoje como igreja. É um dia histórico para nós, Senhor. Sim, é um dia histórico, porque nunca, Deus, nós tínhamos passado tanto tempo separados. E hoje, nesse dia 18 de julho de 2020, o Senhor manifestou tua graça e misericórdia, reunindo o teu povo aqui neste lugar. Eu sou grato por cada rosto que eu pude ver hoje. Sou grato a Deus por cada voz que eu pude ouvir. Eu sou grato a Deus por estar adorando com esses irmãos queridos. Tu és maravilhoso e eu quero sempre bendizer o teu nome. Leva o teu povo em paz para casa, dá um fim de semana abençoado para eles, que eles continuem te buscando intensamente e que no próximo sábado eles estejam aqui mais uma vez, firmes, buscando tua palavra, querendo ouvir de ti e te adorar e te bendizer em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Como eu estava com saudade de dizer isso. Deus abençoe.